acho que muitos aqui provavelmente tem como sinônimo de evolução com um melhoramento, uma coisa que vai melhorar. Não é isso que você geralmente tem isso na cabeça, né? Fulano evoluiu, quer dizer que ele melhorou. E eu queria que vocês entendessem, a partir do ponto de vista da biologia, que evolução não é apenas melhorar, né? O termo evolução significa mudança, alteração. Então, toda vez que alguma coisa sofre uma alteração ou uma mudança, né? Se essa alteração ou mudança ela persistir ao longo das gerações, e a gente pode chegar à conclusão de que esses indivíduos que adquiriram essa mudança sofreram evolução, tá certo? Então, já teve, antes mesmo do Charles Darwin, que é o considerado o pai da teoria da evolução, tivemos vários pensadores que acreditavam que a evolução seria possível, né? De que os seres vivos eles sofriam alterações ou mudanças ao longo das gerações. Eu gostaria de mencionar primeiramente o Lamarck, né? John Baptiste Lamarck. Na aula passada vocês deveriam ter assistido a videoaula sobre o Charles Darwin, mas aqui a gente vai dar uma pincelada sobre ele. Então, o Lamarck, ele dizia que os seres vivos, assim como Charles Darwin, ele falava que os seres vivos sofriam mudanças, alterações ao longo das várias gerações, né? Antes das teorias evolucionistas, gente, existia uma ideia de fixismo. Deixa eu ver se dá para riscar. Aqui, ó. E o que era o fixismo? O fixismo seria uma linha de pensamento do criacionismo de que os seres vivos eles não sofrem mudanças. Os seres vivos não sofreriam mudanças. Isso significa o quê? Que todo ser vivo, a partir do momento da criação, ele não é diferente dos seres vivos atuais. Eles são iguais ao longo das gerações. Eles não sofrem alterações. Por exemplo, a galinha que se tem hoje em dia, ela é igual à galinha lá de muito tempo atrás, de milhares e milhares de anos atrás. Essa é a ideia de fixismo, que os indivíduos são fixos, não sofrem mudanças. E essa ideia, essa teoria aqui do fixismo, ela... Poxa, deixa eu colocar bem aqui a caneta de novo. Essa ideia do fixismo, ela perdurou por muito tempo, gente, tá? E o criacionismo era uma teoria muito adotada pela ciência. A ciência ela não acreditava né, de uma formação de novas espécies por meio de alterações que iriam se acumulando nos seres vivos ao longo de milhares e milhares de anos. Aí nós sabemos que o criacionismo é uma teoria que fala de um criador, né? De que esse criador ele criou todos os seres e esses seres vivos, eles, de acordo com o fixismo, eles não sofrem alterações. Tá? Já tem criacionismo que acredita que os seres vivos eles sofrem alterações. Não podemos imaginar que o criacionismo ele só tem um mesmo pensamento. Nós temos várias linhas de pensamentos voltadas para o criacionismo. E no evolucionismo ele fala que os seres vivos eles sofrem mudanças e vão formando novas espécies, tá? E quando nós estudamos teoria de origem da vida lá no primeiro ano, né, tem um assunto do primeiro ano que é chamado teoria de origem da vida. Lá existia uma teoria chamada de biogênese e uma outra teoria chamada abiogênese. A biogênese era uma teoria que tentava dizer que os seres vivos poderiam nascer de matéria bruta. Por exemplo, um monte de lama poderia originar sapos, jacarés, crocodilos. E a biogênese é uma outra teoria que fala que os seres vivos só podem nascer de outros seres vivos, né? Matéria viva só pode gerar matéria viva, biogênese. E quando nós estudamos as teorias de origem da vida, nós vamos observar que as teorias mais aceitas,
pela ciência é a teoria da evolução molecular, que as moléculas teriam se originado inicialmente e que elas foram cada vez ficando mais complexas e teriam originado as primeiras bactérias, depois as primeiras moléculas orgânicas, as primeiras bactérias, os primeiros organismos eucariontes, e esses organismos eles foram cada vez, ao longo das milhares e milhares de gerações, foram originando novas espécies. Então, a teoria da evolução química fala muito sobre isso. Mas o que é evolução? Evolução quer dizer mudança, alteração dos organismos vivos ao longo da geração. Por exemplo, se eu tenho uma espécie de coelho que é todo branquinho, talvez essa espécie daqui a milhares e milhares de anos, talvez ele passe a adquirir pintas na orelha, ou até as patas podem ficar com uma coloração diferente. Qualquer mudança nas características morfológicas ou fisiológicas dos seres vivos é mudança, e essas mudanças é considerado como evolução, se essa mudança for passada para vários indivíduos. Gente, vocês estão escutando? Tá ok meu áudio? Tá dando para entender o que eu estou falando? De vez em quando eu vou ficar fazendo essas perguntas, tá? Para poder eu ter um feedback de vocês. Tá tudo ok aí? Sim ou não? Alô? Tem alguém aí? Juliana? Você tá aí, Juliana? Tô sim, professor. Tô prestando atenção. Porque às vezes eu penso que é até minha internet que tá faltando aqui. E você, Amanda, você tá aí? Oi? E também não adianta vocês só ligarem o Zoom e fingir que vocês estão online. Eu quero que vocês prestem atenção na aula. Eu quero que vocês estejam aqui. A Amanda tá só aí, mas não tá me respondendo. Enfim, eu vou continuar aqui, tá gravando a aula, eu vou mandar para os alunos que depois não tiverem acesso. Tá? Então, quem foi o Lamarck, né? A teoria lamarckista ela foi criada a partir de Lamarck. Lamarck ele é também chamado de John Baptiste Lamarck. Ele diz que os seres vivos eles podem sofrer alterações, eles podem evoluir por meio de uma lei chamada a lei do uso e desuso dos órgãos. Tá? O que é essa lei do uso e desuso? Quando você diz que quando você fala em lei do uso, quer dizer que um órgão, quando ele é bastante usado, quando um órgão ele é bastante usado, ele vai sofrer um desenvolvimento. Ele vai se desenvolver mais em detrimento dos outros órgãos. Olá, Mariana, tudo bem? Olá, professor. Boa tarde. Tudo, senhor? Toda vez, eu vou falar para você também a mesma coisa. Toda vez que você tiver alguma dúvida, pode me interromper e pode perguntar, tá bom? Estou aqui para servir Tá, você. ok. Eu estou falando, Mariana, você assistiu a aula da semana passada sobre evolução? Não assisti essa, não. Pois é, eu aconselho que você está no meu canal no Telegram, porque lá no canal no Telegram também está todas as minhas aulas em sequência e também no Google Classroom. Lá também está as minhas aulas em sequência. Você pode ver a aula da semana passada, tá bom? Tá bom, tá Quero que ok. vocês assistam. Porque na aula passada eu falei sobre o Charles Darwin. Não, na verdade, não foi eu, mandei um vídeo pro professor. Hoje eu ainda vou falar sobre ele, já que vocês não viram, a maioria de vocês não assistiram essa aula. Então, o Lamarck, ele fala que os seres vivos sofrem mudança, sofrem evolução. Só que como é que novas espécies podem ser formadas, podem sofrer essas alterações? Primeiro, pela lei do uso e a lei do desuso. Quando é que é a lei do uso? Quando um órgão ele é usado demais, ele se desenvolve. Quando um órgão ele é usado de menos, ele se atrofia. Resumindo, gente, eu vou dar um exemplo para vocês, que o Lamarck, ele poderia dizer assim, as cobras, elas não têm patas, certo? Por que elas não têm patas? Porque o antepassado dela provavelmente teve patas, só que ela usou muito pouco essas patas. E aí ela teria sofrido uma
atrofia. Então, é o quê? É a lei do desuso. Não usou, atrofia. Usou demais, esse órgão vai se desenvolver mais do que os outros órgãos, certo? Deu para entender, gente? Eu entendi. Ok. Então, quando você usa um órgão demais, ele se desenvolve, ou você usa ele de menos e ele se atrofia, você vai adquirir o quê? Uma nova característica, tá? É uma característica que você ganhou com esse uso excessivo ou com esse desuso. Essa característica que você vai ganhar, não adianta se ela existe somente em você. Ela tem que passar para quem? Para os seus descendentes. Para aquelas pessoas ou os indivíduos que vão nascer através das próximas gerações. Então, a característica, você tem agora aqui, ó, um ganho de uma nova característica. Então, você tem a base para a teoria de Lamarck, é a lei do uso e desuso e a transmissão dos caracteres adquiridos. Ou seja, essa nova característica bem que você ganha com o uso ou desuso de um determinado órgão, você vai transmitir para quem? Para os seus descendentes. Então, os descendentes, eles devem receber essa característica. Era isso que o Lamarck falava. Vou dar o exemplo aqui para vocês. Tá? Tá dando para enxergar aí, né, gente? A imagem das girafas. Tá. Ó, o Lamarck, ele tenta explicar aqui como que as girafas atuais, por que elas têm um pescoço assim grandão? Por que ela teria esse pescoção aqui, né? Aí ele, olha a teoria dele. Ele usou a teoria da lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos. Ele disse o seguinte, que num determinado momento da história, da evolução desses indivíduos, todas as girafas teriam um pescoço curto. Todas elas tinham um pescoço curto. Só que, provavelmente, aconteceu um momento de seca ou de escassez de alimento. E o que foi que aconteceu? As girafas, como essas girafas tinham um pescoço curto, elas começaram a se alimentar de todas as plantas ou graminhas que estavam ao seu alcance. Só que chegou um determinado momento que essas plantas elas ficaram escassas. E aí acabou as plantas que tinham uma determinada altura que dava para elas alcançar. Foi o que aconteceu? Só tinha plantas com grande estatura, as plantas onde a folhagem estava lá em cima. E aí o que foi que aconteceu? Essa girafa que tinha um pescoço curto, agora começou a esticar o pescoço, tentar usar o pescoço no seu máximo potencial. A lei do uso. Então, como é uma lei do uso, o que foi que aconteceu? Se ela usa um órgão excessivamente, o que acontece com esse órgão? Ele se desenvolve, ele vai aumentar em tamanho, no caso do pescoço da girafa, de tanto ela esticar, ela usou excessivamente, e aí esse pescoço agora começa a aumentar de tamanho. Só que essa característica de pescoço, né, o pescoço longo, ela passou para quem? Para as girafas das próximas gerações. Então, a girafa original, que é essa bem daqui, né? A girafa original, ela adquiriu uma característica, uma nova característica, que é o pescoço um pouquinho maior. Aí ela esticou esse pescoço, aí só que ela morreu, só que antes dela morrer, ela teve um descendente. E o descendente dela, né, o descendente número 1, já nasceu com o pescoço um pouco desenvolvido, que ela herdou essa característica do seu ancestral. Então, esse ancestral, ele passou para as próximas gerações essas novas características. Como as árvores que estavam servindo de alimento ainda estavam muito altas, então essas novas gerações aqui, essa primeira geração, ela continuou usando muito o pescoço excessivamente para tentar alcançar o dossel das árvores, o topo das árvores, e ela continuou a desenvolver esse órgão que é o pescoço. Aí essa característica passou para o próximo descendente. E esse descendente já herdou o pescoço longo, ainda maior.
que também passou essa característica para os descendentes seguintes, ok? Essa é a teoria do Lamarck. O lamarckismo fala que os seres vivos, eles vão tentar se adaptar ao ambiente. Olha a fala, olha essa frase. Os seres vivos, vou até escrever aqui, ó. Os seres vivos, eles se adaptam ao ambiente. Quer dizer que o ambiente ele vai oferecer uma necessidade de se adaptar. No caso das girafas, elas estão vivendo num ambiente em que todas as plantas são altas, então tem uma necessidade de os animais que se alimentam dessas árvores, deles poderem se adaptar. Agora, essa teoria do Lamarck pode até não ser legal, né? Mas o Lamarck ele trouxe uma ideia muito importante na natureza. Qual é a ideia? A ideia de adaptação, a ideia de adaptabilidade, que os seres vivos precisam estar adaptados ao ambiente para que eles possam sobreviver, certo? Essa foi uma grande contribuição do Lamarck, a ideia de adaptabilidade, que não foi uma ideia que foi, na verdade, criada por Darwin. Quem criou, né, na verdade, quem conseguiu formular essa ideia de adaptabilidade foi o Lamarck. Mas o Lamarck ainda estava um pouco equivocado, né? Porque hoje nós sabemos que as características que nós adquirimos em vida, né, nós não podemos passar para os descendentes. Sabe por quê, gente? Vou dar um exemplo para vocês. Teve outros experimentos que tentaram testar essa ideia do Lamarck. Quais foram esses outros experimentos aqui? Vou dar uma situação aqui para vocês. Vocês já ouviram falar nessas mulheres aqui, do pescoço de girafa? Já, gente? Sim. Já, Amanda? Pois é. Essas mulheres aqui, eu me lembro que quando eu era muito jovem, eu assistia o Ratinho. E uma vez eles foram lá nessa província lá da África para mostrar essa cultura. Nessa cultura aqui, as mulheres, elas são desejadas não por ter um bumbum grande, ou por ter uma pernona grande, né? Ou por ter grandes seios. Mas o que faz com que os homens desejem essas mulheres é o pescoço. Vocês sabiam disso? A Amanda já sabia, né? Imagina, o cara tá passando... professor, sabia? É muito estranho. Imagina, tu tá passando aqui do lado... Eu, né, homem? Eu sou dessa cultura. Aí eu vejo uma mulher dessa aqui e digo, eita, bicha do pescoção, né? Aí o cara já fica sentido atraído por a mulher porque ela tem um pescoção. Mas, enfim, essas mulheres, desde novas, desde crianças, elas vão fazendo com que o pescoço dela cresça, né? O pescoço cresce. Na verdade, o pescoço, ele tem o mesmo tamanho. O que é que faz com que elas fiquem com essa aparência de pescoço grande, né? De pescoço longo? Desde crianças, elas começam a adicionar essas argolas. Essas argolas, conforme elas vão adicionando, elas vão promovendo um deslocamento aqui dos ombros para baixo, né? Esse deslocamento vai causando uma falsa impressão de que a pessoa tem um pescoço grande, tá? E aí, nessa cultura, elas acabam adquirindo uma característica bem peculiar, que é o pescoço mais longo. Olha só, se a ideia do Lamarck de que uma característica que você adquire, você pode passar para o seu descendente, se essa ideia fosse verdadeira, todas as meninas que nascessem nas gerações seguintes, elas deveriam ter essa característica. Vocês concordam comigo? Sim, com certeza. Pois é. Se essa característica que ela adquire em vida pudesse ser passada por descendente, as meninas já deveriam nascer com o pescoço grande. No entanto, não é isso que a gente observa. As meninas aqui, ó, essa coitadinha aqui, ela tem o pescoço normal, mas aí daqui a um tempo ela vai começar a adicionar, colocar essas argolas para poder ficar com o pescoço maior. Então, a lei dos caracteres adquiridos, ela não é válida para o exemplo das mulheres do pescoço de girafa. Tem um outro exemplo que eu posso citar para vocês.
Tem um cara que ele fez um experimento da seguinte maneira, ele pegou um grupo de camundongos, ele cortou o rabo desses camundongos, todos eles, cortou a cauda deles. E aí ele permitiu que esses camundongos gerassem novos descendentes, e ele foi tentar observar se os descendentes desses ratos com a cauda cortada, se eles nasceriam sem cauda. Qual foi o resultado da primeira geração? Ele percebeu que todos os ratinhos, os camundongos que estavam nascendo, todos eles tinham cauda normal. Mas aí o que ele fez? Ele voltou, ele pegou toda essa geração desses ratinhos, desses novos ratinhos, ele cortou a cauda de todos eles. Cortou a cauda de cada um. E aí ele permitiu que esses ratinhos que estavam com a cauda cortada, da primeira geração, se intercruzassem e gerassem novos descendentes. Uma terceira geração. Aliás, uma segunda geração. E aí ele novamente percebeu que todos os ratinhos dessa nova geração também nasciam com a cauda inteira. Mais uma vez, ele pôde comprovar que a lei dos caracteres adquiridos, ela não é válida. Ela não, uma característica que você adquire na sua vida, você não passa para o seu descendente. Eu vou dar mais um exemplo para vocês. Imagina que eu vá para a academia todo dia, tome muito anabolizante, fique altamente musculoso. O meu filho, como é que ele vai nascer? Doente. Será? Não, mas assim, no sexo masculino, né? Logicamente que se a mulher fizer isso quando ela estiver grávida, o filho pode nascer doente. Mas eu estou falando, indivíduo do sexo masculino, tenho uma característica de ter muito músculo, muita massa magra, né? E agora eu vou fazer um filho com minha esposa e a ideia é que meu filho nasça com essa mesma característica que eu. Será que isso acontece? Meus filhos vão nascer musculosos? Não, claro que não. Não. Por quê? Porque a lei dos caracteres adquiridos, ela não é válida, né? Já foi comprovado que ela uma característica que você adquirir não passa para o seu descendente. Vou dar um outro exemplo aqui. Ah, tá. Isso aqui eu já tinha comentado para vocês. É que, embora o Lamarck ele tivesse um pouco enganado com relação à ideia da lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos, mas ele trouxe a ideia de quê? De adaptação, ok? A ideia de que todos os seres vivos eles precisam estar adaptados para poder sobreviver ao ambiente. Vou dar o exemplo aqui do leão. Isso eu acredito, professor, eu concordo. Pois é. Essa ideia de adaptação realmente existe. Se você não estiver adaptado, você não sobrevive, tá? Então, aqui, o leão. Esse leão, ele tem essa cor meio que... é marrom, né? Tipo marrom, mais acinzentado. E ele está altamente adaptado a viver na savana, que é um ambiente de folhagem seca e fica mais fácil dele não ser visto pelas suas presas. E aí ele consegue obter alimentação fácil. Por quê? Porque ele consegue, ele já está adaptado ao ambiente, ok? Um outro exemplo que eu posso dar para vocês é o caso isso aqui é uma camuflagem, né? A camuflagem, ela é um tipo de adaptação. Nós vamos ter uma aula só sobre adaptações. Vou falar para vocês sobre camuflagem, vou falar sobre o mimetismo, a diferença, que geralmente as pessoas confundem muito o mimetismo com a camuflagem. Aqui é um outro exemplo de camuflagem. Vocês conseguem ver o que tem aí? Espera aí, que agora eu vou ver aqui direitinho. O que tem aqui, meu... Ó, eu vou mostrar aqui. Tá vendo? Que é isso, gente? Ah, tá, é uma raposa. Um lobo, né? Um lobo. Isso. Então, é o outro exemplo de adaptação. Tá? Agora, quais são as diferenças entre as ideias de Lamarck com relação à evolução e as ideias de Charles Darwin? O Lamarck falava que, se você usa um órgão, você vai desenvolver ele e vai passar essa característica adiante. Né? Por que você usa ou por que você não usa muito determinado órgão? Para poder tentar se adaptar ao ambiente. O Charles Darwin, né, foi mostrado para vocês na videoaula da semana passada, eu não vou entrar mais nesses detalhes, eu quero que vocês assistam essa aula da semana passada. Então, foi falado que ele
fez parte de uma grande expedição que tinha um objetivo de fazer um mapeamento, na verdade, né? Essa grande viagem foi ao redor do mundo, durou de 1832 até 1837. Ele era um desses naturalistas que ficavam nessas expedições, coletando espécimes, e ele tentou observar um pouco por que os seres vivos eram tão diferentes na natureza. E aí, esse foi o trajeto que ele fez. Inclusive, ele também até chegou a vir ao Brasil, né? Conhecer um pouco da nossa variabilidade. Agora, um dos lugares que mais intrigou o Charles Darwin foi esse bem aqui, gente, ó. Lá no arquipélago de Galápagos. Esse arquipélago vê uma grande variabilidade de seres vivos. E aí, onde ele andava, ele coletava várias espécies. Esse aqui é o arquipélago de Galápagos. Ele percebia que, embora esse arquipélago fosse formado por várias ilhas muito próximas, ilhas vulcânicas muito próximas umas das outras, ele observou que cada ilha dessa tinha um grupo diferente de animais, de seres vivos. Era um grupo muito variado, muito diferente. E ele tentou entender por que era tão diferente. Ele tinha, por exemplo, ó, ilhas que tinha somente essas tartarugas gigantes aqui, né? Eram ilhas que sofreram formação vulcânica, através de erupção vulcânica, lógico, e estavam localizadas a 800 quilômetros do continente. Tinha plantas, animais, as plantas e animais, ele pôde chegar à ideia de que essas plantas e esses animais teriam vindo através do nado, né? Eles teriam vindo do continente. Os pássaros teriam vindo voando, as sementes das plantas teriam vindo através do vento, os répteis teriam vindo através de madeira que estariam flutuando. Ele percebeu que os animais terrestres que tinha lá eram praticamente formados por répteis. Você não tinha muita presença de mamíferos, ok? Então ele foi fazendo uma coleta, ele percebeu que os pássaros que existiam ali, os tentilhões de Galápagos, tinham pássaros com características distintas, ok? Lá na videoaula da semana passada, vocês vão entender um pouco sobre a história desses pássaros, eu não vou mencionar aqui. Mas qual é a ideia do Charles Darwin? Ele falou sobre a ideia de seleção natural, que a natureza, ela apresenta, olha só, a necessidade dos animais, dos seres vivos, na verdade, de eles já estarem adaptados. Se ele não tiver adaptado, ele vai morrer. Se ele tiver adaptado, ele vai sobreviver. E ele vai poder passar essa característica adiante. Então, o que é a seleção natural? Ela diz que os mais aptos são selecionados. Quer dizer que ele sobrevive positivamente. Quando ele fala de selecionado positivamente, quer dizer que ele sobrevive. Ok? E quem não tiver Professor, adaptado... a teoria tem outro nome. Sim? Que é os mais fortes sobrevivem. Tem um nome. Pois é. Aí, de Darwin. Eu esse esqueci o nome. Viu, Amanda? Esse é um erro, sabe por quê? Quando você for ver uma questão, alguma questão relacionada à evolução, ele vai colocar um monte de alternativa. Aí ele coloca lá. Segundo Charles Darwin, segundo o darwinismo, os mais fortes sobrevivem. Aí a letra B. Os mais espertos sobrevivem. A letra C. Os mais adaptados. Letra D. Os que são mais rápidos. Então, se é mais rápido ou se é mais esperto, vai depender do ambiente onde ele vive. Porque em determinado ambiente, às vezes não é necessário que você seja inteligente, sim que você seja rápido. Certo? Ou até mesmo, por exemplo, um leão. Um leão que tem uma pata machucada. Ele é mais fraco do que os outros leões, não é? Sim. Então, ele não está adaptado. Então, facilmente ele vai ser passado a perna, né? Pelos outros colegas dele. Então, na verdade, a seleção natural, ela não seleciona quem é o mais forte, e sim quem está apto. E o que seria estar mais apto? Depende. Vou dar o caso aqui desse urso polar bem aqui. Ele está apto para viver nesse ambiente. Por quê? Quais são as adaptações que fazem com que ele esteja adaptado? Primeiro, ele é branco. Difícil de ser visto, né? Se ele tivesse vivendo num ambiente... Por causa do pelo dele. Por
causa do pelo dele também, que é revestido, aí ele não fica com tanto Tem frio, uma ele camada sobrevive de nesse gordura, né? Que é mais ambiente. grossa e tudo mais. Mas vamos levar em Uhum. consideração só a cor dele. Se esse urso polar vivesse na floresta, será que ele seria fácil ou difícil de ser visto? Fácil. Seria fácil de ser visto e provavelmente ele não conseguiria facilmente uma presa, certo? Então, esse apto aqui depende de quê? Quem é que vai determinar se o indivíduo está apto? É o ambiente. O ambiente determina, é ele que vai mandar. Então, o ambiente seleciona quem está apto. Então, a chita, por exemplo, aqui, ó, ela vive em savana por causa da coloração dela. É mais fácil, é mais difícil de ser enxergada, né? O urso polar, ele vive na neve porque ele é branco, tá? Mas ele não é branco porque ele vive na neve. Ele vive na neve porque ele é branco, então é mais fácil dele não ser, ser visto facilmente. Já se fosse o Lamarck, ele dizia o seguinte, ó, o urso polar, ele é branco porque ele vive na neve. Tá dando para entender a diferença? Ou não? Sim, Ó, uma sim. coisa é você falar, o urso polar é branco porque vive na neve. Outra coisa é você falar que ele vive na neve porque ele é branco, certo? Porque quando você diz que ele é branco porque ele vive na neve, quer dizer que o corpo dele sofreu uma alteração para tentar se adaptar ao ambiente. O Charles Darwin ele dizia que isso não acontece. O seu corpo ele não se altera para tentar se adaptar ao ambiente. Não. Você tem que já ter essa característica e diante da sua característica morfológica é que você vai poder estar ou não adaptado ao ambiente. E aí o ambiente vai selecionar quem é que está mais adaptado ou não. Vou dar um exemplo aqui das diferenças do Lamarck para a gente finalizar a aula de hoje, tá? Das diferenças entre Lamarck e Charles Darwin. O Lamarck dizia o quê? Que a girafa, de tanto ela usar o pescoço, esse pescoço esticou, ficou maior, e aí ela passou para os seus descendentes, certo? Ok? Certo. O Charles Darwin, ele disse que não, essas girafas, lá nos tempos antigos, teriam girafas de pescoço curto, certo? Girafas de pescoço intermediário e girafas de pescoço mais longo. E o que foi que aconteceu? Em um determinado momento de necessidade, com a destruição ou a escassez de alimento que era formado por plantas de estatura mais baixa, o que teria acontecido com as girafas de tamanho de pescoço menor? Olha o que foi que aconteceu com elas. Elas morreram. Elas foram selecionadas negativamente, ó. Essa outra bem aqui que tem um pescoço intermediário, ainda se alimentou, porque tinha árvores que tinham o tamanho, a estatura menor. Aí ela ainda conseguia alcançar. Mas chega um momento que somente as árvores de grande porte passaram a existir no ambiente. Então, as girafas de pescoço menor morreram. E aquelas que tinham pescoço longo já estavam, olha só, elas não mudaram o tamanho do pescoço, elas já estavam adaptadas porque elas já teriam essa característica. Então, olha só, tinha girafas de vários tipos, girafas com uma grande variabilidade de tamanho de pescoço. Só que a seleção natural, o que foi que ela fez? Ela eliminou aqueles que não estavam adaptados, que não tinham pescoço adequado, certo? Foi o que aconteceu com a variabilidade? Diminuiu a variabilidade, por quê? Se antes eu tinha girafas com vários tipos de pescoço, agora eu só vou ter girafas com apenas um único tipo de pescoço. Deu para entender o que a seleção natural faz? Ela Sim, diminui a variabilidade dos seres vivos, a variabilidade genética. E seleciona somente aqueles que já estão adaptados. Diferente do que o Lamarck falou. Então, assim, nessa primeira parte de evolução, o que é pedido muito de Enem, de vestibular, é que vocês entendam quais são as diferenças entre lamarquismo e darwinismo. Nas próximas aulas, eu vou trabalhar com vocês questões desse tipo, tá bom? Pessoal, ficou alguma dúvida? tá bom. Não, Não, não. Dúvida? Deu para entender aí. Ok. Essa aula eu vou deixar gravada, tá? Vou colocar lá no Google Classroom. Se qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Tá bom. Muito obrigado pela tá atenção. bom. Prazer estar com vocês. E até mais. Tchau, professor. Tá, Tchau, tchau, tchau. professor. Até a Saudade. próxima.